No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. Estamos próximos ao início de um novo ano. Mas como saber quais foram os objetivos alcançados e quantos deles foram cumpridos com êxito? Saiba mais sobre a importância das consultorias com o auditor Fernando Segato. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que é especialista na fabricação de relógios de ponto e já se tornou referência em Portugal e em toda a América Latina. Saiba mais sobre as declarações de imposto de renda retidos na fonte com o Dr. Piraci Oliveira. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista com o gerente executivo da São Paulo Chamber of Commerce, Sidney Docal. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Com a proximidade do início de um novo ano, muitos empresários desejam saber quais foram os objetivos alcançados e quantos deles tiveram resultados satisfatórios. São nessas ocasiões que surgem os consultores e auditores empresariais. O papel do consultor, principalmente numa micro e pequena empresa, vai ser de auxílio à gestão, que normalmente é reduzida nessas empresas, exatamente para suprir a ausência de algum conhecimento ou habilidade específica desses gestores. De que maneira o consultor poderá auxiliá-lo na elaboração de metas e objetivos para 2012? Então, a análise desses dois aspectos sempre é muito importante para o gestor. Saber onde o dinheiro está sendo investido e de onde está vindo pelo fluxo de caixa e qual o resultado das operações dele. A margem, se ele precisa aumentar a margem, se precisa reduzir, quais são os custos das vendas, dos produtos, etc. O consultor irá analisar a situação da sua empresa para que ele possa traçar novos planejamentos. Estamos em setembro, de 2011, já está num período bom, até chegando num período tardio, para toda empresa já projetar o seu orçamento para o próximo ano, o seu fluxo de caixa para o próximo ano, suas metas comerciais, estimar os seus gastos internos de produção. Nisso, um consultor vai ser de grande valia. Caso o empresário não tenha condições financeiras de contratar uma consultoria, como ele próprio poderá se organizar e planejar? A própria assessoria contábil da empresa, normalmente essas empresas possuem contabilidade terceirizada, elas podem atuar um pouco num papel de consultor, auxiliar na escolha do regime de tributação para o próximo ano, de efetuar algumas simulações. Será que é melhor manter no simples? Será que é melhor ir para o lucro presumido? Será que, às vezes, por vezes, é melhor ir para o lucro real? Com as informações dadas pelo auditor Fernando Segato, você poderá se organizar melhor para o próximo ano e ainda saber mais sobre o auxílio que uma consultoria dará para o seu negócio. Você sabe como funciona a declaração de imposto de renda retido na fonte? Acompanhe mais detalhes com o Dr. Piraci Oliveira. O imposto de renda retido na fonte é apurado, ele é formatado sob o princípio da substituição tributária, regime esse pela qual a lei impõe a um terceiro, a uma outra pessoa que não é um contribuinte de direito, a obrigação pelo recolhimento do imposto. Cria-se duas figuras, o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. A principal argumentação em relação a essa forma de oneração é uma política de maximização de resultado tributário. O Estado pretende, com esse tipo de ferramenta, arrecadar mais com um custo menor. Justamente daí é que surge a substituição tributária. Muito bem, a retenção pelo pagamento do imposto e sua eventual não quitação, seu eventual não repasse ao poder público pode caracterizar crime de apropriação indébita, cuja pena vai de 2 a 5 anos de reclusão.
O caso é bastante grave e especialmente os pequenos contribuintes devem estar atentos com relação a valores contabilizados que não sejam repassados ao erário. A retenção na fonte, a retenção por substituição tributária, é um princípio tributário que já vem com uma forte tendência. Todos lembramos que o INSS inaugura lá em 99 a retenção dos 11%. O fundamento da retenção dos 11%, depois do PIS/COFINS e o ISS a partir de 2003, é justamente a possibilidade de substituição tributária por retenção antecipada. Muito bem. A responsabilidade pelo recolhimento e retenção na fonte, a retenção antecipada, se opera com base nos artigos 647 e 652 do Regulamento de Imposto de Renda. Na base regulamentar, é essa norma que disciplina a questão. Há duas espécies de retenção do imposto de renda na fonte. A primeira delas é o IR por antecipação, modalidade que permite a compensação do valor abatido. Por exemplo, se enquadram nessa modalidade os salários e serviços prestados por pessoas jurídicas, como advogados e contadores. Outra modalidade se opera com o chamado IR exclusivo de fonte, que é uma retenção antecipada que morre naquele recolhimento, não permite o abatimento com a declaração de rendimentos. Como exemplo clássico, a retenção sobre 13º ou a aplicação financeira de pessoas físicas. Muito bem. A extinção de responsabilidade pelo pagamento do imposto se opera de duas formas distintas. Aquele que faz a retenção na fonte fica obrigado ao pagamento. Caso ele não faça esse pagamento e termine o período de apuração do imposto de renda, que pode ser trimestral ou anual, passa a ser de responsabilidade do recebedor da empresa que prestou os serviços o recolhimento do imposto. Para esses casos, existe uma situação de multa diferenciada, qual seja a de que a multa e os juros incidentes sobre esses pagamentos será de responsabilidade daquele que fez a retenção originária e não pagou, e o principal será da fonte recebedora. Resumindo, se houver a retenção e o não pagamento, aquele que recebeu o valor líquido fica obrigado com o pagamento do IR da fonte, caso não haja prova inequívoca do seu pagamento. Os encargos de multa e juros continuam sendo devidos pela fonte que não fez o pagamento originário. Muito bem. Hipótese de incidência. O IR na fonte se aplica nas situações basicamente de serviços de natureza profissional, como advogados, médicos, engenheiros, mediação de negócios, propaganda, serviços prestados por cooperativas e limpeza, conservação, segurança e vigilância. Essas são as hipóteses de incidência. O fato gerador do pagamento do imposto de renda na fonte é o pagamento ou crédito contábil. E a obrigação nasce quando da prestação dos serviços e não na emissão da nota fiscal. Então, a você que faz prestação de serviços e é você que faz o pagamento deles, há de se prestar muita atenção em relação ao momento do fato gerador. Não é a emissão do documento fiscal, mas a prestação dos serviços. Por fim, adiantamentos não constituem obrigação de retenção do IR-fonte. Então, uma relação comercial que começa com a prestação de serviços futura e essa prestação tem um adiantamento, sobre ele não incorre o imposto de renda na fonte. Há mais de 50 anos no mercado, esta empresa é especialista na fabricação de relógios de ponto, utilizando a mesma alta tecnologia existente. E o início dela foi na guerra, que é um momento que foi bastante propício para grandes empresas, para todas as empresas iniciarem. E com isso, o meu pai, que foi o fundador, trabalhando numa empresa que importava relógio da Alemanha, faltou o relógio, e ele já tinha conhecimento e começou a fabricar. Assim como grande parte das empresas brasileiras, a empresa passou por diversas dificuldades e, através da persistência e dedicação, deu a volta por cima.
a vida inteira é uma guerra. Então, a Adimep começou na guerra, em 1936, mas todos os dias o comércio é uma guerra. E a guerra é muito grande, então todas as empresas podem iniciar a qualquer momento, tendo potencial, conhecimento e muita força de trabalho. O meu pai pesquisava o desenvolvimento dos relógios na casa dele, e quando ele abriu a empresa, ele tinha o meu pai, o meu avô, que era o pai dele, o irmão, que teve que vir por uma questão familiar, claro, apoio, e uma quantidade de mais 3 funcionários. Então a empresa começou com 6, contando todo mundo. Além de atender a todo o Brasil, a empresa atua em toda a América Latina, Portugal e na África. A Adimep exporta para a América Latina inteirinha, ela tem representantes na América Latina inteirinha, tem a Adimep Europa, que está sediada em Portugal desde 1970, além de exportar para toda a África. Você acaba de conhecer a mais uma empresa 100% brasileira que tornou-se referência na fabricação de relógios e que colabora para o desenvolvimento do nosso país. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Há 70 anos atrás, todos nós ouvíamos Buy America, ou seja, compre dos Estados Unidos. O tempo passou e a questão de 10 a 15 anos atrás, os Estados Unidos passou a passar para outros países do mundo buscando exclusivamente preço no produto, ou seja, qual o lugar mais barato do mundo para se comprar um produto. O resultado disso é que veio a crise, o governo americano injetou bilhões e bilhões de dólares e não conseguiu aumentar o emprego, a renda, a redistribuição e o mercado interno americano. Por quê? Porque todo o seu parque fabril estava em outros países. O mundo hoje é diferente do mundo que nós vivemos há poucos anos atrás. Se voltarmos a 2008, quando o mercado mundial vivia uma crise, o Brasil adotou medidas de redução de impostos, alongamento de financiamento e redução dos juros. Isto fez ingressar no Brasil 38 milhões a nova classe C. Muito bem-vinda, tomara que esse número aumente cada vez mais. O cenário atual, as micro e pequenas indústrias veem no produto importado uma concorrência desleal. Com este momento da economia mundial correndo o risco de uma nova recessão, com juros nos patamares atuais e com a deslealdade cambial de vários países, o nosso convidado de hoje para falar do tema é o senhor Sidney Docal, da Associação Comercial de São Paulo, que representa o São Paulo Chamber of Commerce. Sidney Docal, é um prazer tê-lo conosco. Muito boa noite, Coriel. O prazer é todo nosso. Agradeço o convite para estar com você no programa. Obrigado. Sidney, nesse momento em que o mundo inteiro se fecha, a Associação Comercial, o senhor é um homem executivo que já participou de mais de 20 missões ao exterior, tem a missão de levar empresas brasileiras para colocar os seus produtos no exterior. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Vamos lá, é o nosso tema. Como é que está andando, como é que vai, qual o cenário? Bem, como você já introduziu, o cenário mundial é um cenário, nesse momento, de recessão. Então, é sabido que nesse quadro a competitividade aumenta e, portanto, para as empresas brasileiras, elas terão que ser mais inteligentes, mais determinadas e contar, não digo com ajuda, mas principalmente com apoios de brasileiros, apoios tanto de governo, entidades e classe. Nesse cenário que nós vivemos hoje de recessão mundial, nós estamos assistindo os mercados dos países cada vez mais se fechando. De uma forma geral, isto é real?
Existe um caminho natural dos países, através de seus governos, de preservar principalmente seu mercado interno, né? Para gerar mais emprego no mercado local, desenvolvimento das empresas e assim por diante. Sem dúvida. Modernamente, nós sabemos que o grande desafio dos governantes é a geração de empregos e a paz social do seu país. Então, não há dúvida de que as indústrias são as formadoras, aquelas que geram, as geradoras de emprego, e essa é a base que tem que ser preservada. Nós temos aí países que adotam políticas de desvalorização do seu câmbio para buscar outros mercados. Como enfrentar isso? Essa foi uma armadilha em que, poderíamos dizer, nós estamos, porque, sem dúvida, câmbio é um dos fatores determinantes para negócios internacionais. Mas é uma armadilha mundial, não é uma armadilha só do Brasil. É uma armadilha no mundo inteiro ou não? Não, eu diria que o Brasil caminhou para esse processo de câmbio, a taxas livres, a taxa de câmbio flutuante, e onde a taxa cambial é dada pelo movimento de moedas no país, né? O Brasil, então, está dentro desse modelo de armadilha que eu digo. Em compensação, a China não. A China preserva a sua paridade, a sua relação yuan contra dólar e euros há muitos anos e não abre mão, né? Então, mesmo com as pressões internacionais, ela tem mantido essa relação. E precisaríamos lembrar que o processo da China é semelhante a nós, ou seja, ela recebe muitos investimentos internacionais, então ela também é inundada com moeda forte, até pouco tempo fortes, né, poderíamos dizer, e saldos comerciais de exportações. Parecido com o Brasil, né? Já se comenta que a China está começando a entrar em crise também ou ainda não? Sim, perfeitamente. Aquele crescimento de 2 dígitos que a China apresentou por mais de 30 anos, já eles estão sendo, diria, pelo quadro mundial, convidados a reduzir. Então, para este ano, a previsão de crescimento da economia chinesa é de 8,5%. Agora, qualquer um exporta um produto para a China, por exemplo, não estou dizendo China porque é exemplo em pauta, mas para qualquer país do mundo existem barreiras dentro da própria regra da OMC, países que não integram a OMC. Como é que isso é visto pela Associação Comercial, mais especificamente pelo São Paulo Chamber of Commerce? Sim, existem as regras da OMC, como é sabido. Essas regras são cada vez menos impostos de importação, cada vez menos valores e cada vez mais restrições chamadas não tarifárias. Países mais desenvolvidos, países mais poderosos, sem dúvida, aplicam muito essa regra de barreiras não tarifárias. Então, desde mão de obra, do uso de mão de obra infantil, o não atendimento de medidas ambientais, enfim, outros procedimentos. E o Brasil tem que caminhar no mesmo sentido, por ser signatário do OMC e por respeitar essas normas, né? Ou seja, países que não adotam essas regras competem com os produtos fabricados no Brasil. Com certeza. Aí nós temos uma competição que poderíamos chamar desleal, porque enquanto as empresas brasileiras, e até por conta de toda a legislação interna que nós dispomos, é obrigada a atender, o que acontece em outros países é provavelmente um benefício, digamos, que o governo concede e favorece a fabricação e exportação desses produtos. Bom, mas tem muita gente nesse momento que está se perguntando, bom, como é que eu faço para pegar o meu produto, eu que sou um microempresário, um pequeno empresário, como é que eu faço para pegar o meu produto para colocá-lo no mercado internacional? A Associação Comercial, através de São Paulo Chamber of Commerce, tem feito um trabalho específico nessa área. Tanto é que o senhor já teve mais de 20 missões comerciais levando produtos do Brasil para o exterior. Como é que anda esse trabalho? Qual o cenário? Qual a perspectiva? Então, eu queria considerar o seguinte, que realmente nessas missões, o público que nos acompanha é formado por pequenas empresas. Que bom! Porque as grandes
Estão sozinhas, né? Estão sozinhas, tem as suas equipes, tem o seu departamento, a sua gerência, e são corporações bastante autossuficientes. Claro. Então, sim, são empresas de menor porte. O desafio nosso como brasileiro é inserir cada vez mais empresas, especialmente na exportação. O Brasil ainda, ou melhor, nos últimos anos, pode-se dizer, tem se desenvolvido na exportação. Hoje, nós já temos aí são cerca de 22 mil empresas brasileiras que praticam exportação, das quais 46%, o número do último ano, são de micro e pequeno porte. 10.150 empresas. Exatamente, Cury. É isso mesmo. E lembrando também, representam um volume financeiro baixo, 1%. E com um quadro muito interessante, porque pequena indústria, como sabemos, são aquelas que produzem artigos, mercadorias altamente de valor agregado e com a incorporação de mão de obra. Que é importantíssimo. Demais. Diferente daquelas empresas de grande porte que exportam commodities com baixo valor agregado e nenhuma praticamente transformação. Então devemos sim incentivar micro, pequena indústria na exportação. O que é que falta na sua avaliação de políticas ou de apoio governamental, ou enfim, de qualquer cenário, para que essas empresas possam se dirigir cada vez mais para a associação comercial, procurar lá o seu departamento e dizer, olha, eu quero colocar meu produto lá fora. Claro. O que é que falta? Como é que a gente incentiva isso? Eu diria que o Brasil tem hoje uma agência de promoção de exportações, que é a Apex Brasil. Sim. Muito bem. A Apex, como é sabido, trabalha com setores de atividade, né? Ela não tem uma ação direta com a empresa, ela trabalha através de associações específicas do setor. Mas o que hoje é o obstáculo para micro, pequenas, sem dúvida, empresas, eu diria em primeiro lugar o câmbio. Essa taxa cambial que está prejudica demais as vendas brasileiras para o mundo. O outro aspecto também que tem que ser lembrado é que há uma burocracia muito forte no Brasil, seja aí independente do porte da empresa, para quem trabalha em comércio exterior. Então, nós, pela Associação Comercial, vocês pelo SINP, devemos conjuntamente defender uma maior facilidade de procedimentos administrativos para os exportadores. Por exemplo? Por exemplo, existe toda empresa brasileira que vai praticar comércio exterior tem que ter um registro no Siscomex. Muito bem. Então, o Siscomex, até o ano 2002, a única exigência que se fazia para a empresa, que já era uma exigência, a nosso ver, descabida, era a empresa estar ok com o CADIM. Ou seja, não ter qualquer atraso, qualquer débito com o governo federal, de impostos ou guias com o governo federal. A partir de 2002 se criou, além dessa exigência, uma outra que é atender o tal do radar. Muito bem. Quem já procurou ou tentou se inscrever no radar deve saber. É um procedimento em que a empresa é obrigada a dar uma série de informações à Receita Federal da sua região administrativa e até mesmo um plano de exportações para os próximos 6 meses. Onde a Receita vai aprovar um limite. Então, se o técnico da Receita diz que o limite de exportações para aquele ano é $100 mil, a empresa, se for muito eficiente e ultrapassar a $100 mil, já tem que pedir um waiver, tem que pedir um novo radar permitindo que ela exporte, olha o absurdo, exporte mais do que os 100. Então, esse é um dos pontos que nós nos batemos e que prejudica também os pequenos. Sidney, nós infelizmente chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bem, Cury, eu quero agradecer bastante o convite. Para finalizar, eu diria que comércio exterior e tanto operações de importação, tomara que consigamos importar sempre produtos com a qualificação que merece, mas também muito mais a exportação, é um processo que veio para ficar. É um processo que mostra, que revela a interdependência dos países e das empresas. Então, o convite aos seus espectadores é para que
iniciem exportações ou em comércio exterior, porque vai ser uma necessidade daqui para o futuro. Isso não é mais fenômeno, pode-se dizer, porque o fenômeno tem um retorno, mas comércio exterior é alguma coisa que vai fazer parte, se já não é, do nosso dia a dia. Sidney Docal, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora. Se você gostaria de colocar o seu produto no mercado internacional, procure a Associação Comercial em São Paulo, na Rua Boa Vista, 51, 8º andar. O Dr. Sidney Docal e a sua equipe estão à sua disposição, tenho certeza. E a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!